O que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era impossível. Pai, obrigado por esta tarde maravilhosa, Senhor. O Senhor é o Deus do improvável. O Senhor faz o improvável provável, Senhor. Eu posso provar disso, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Senhor, que graça melhor do que essa, Pai, é te honrar nessa tarde maravilhosa de domingo. Obrigado, Pai, por nos trazermos aqui juntos, Pai, para te adorar, te louvar, consagrar, Pai, esse dia a Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Meu Deus, como é bom te servir. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Fala com esse irmão que está aí do teu lado e diz para ele: olha, como é bom você estar aqui. Que bom que você veio. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar numa tarde de domingo. Estamos aqui alegres, em louvor e honra ao nosso Pai, que nos dá tudo e faz tudo por nós. Ele é bom e fiel. Amém? Eu gostaria de saber, alguém que fez aniversário esta semana, para que seja aniversário de nascimento, novo nascimento ou de casamento, a gente só quer um motivo para orar por você. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, vamos estender a mão para nossas irmãs e vamos orar por elas. Pai, obrigado pela vida das minhas irmãs, Pai. Que o Senhor possa, neste novo ciclo, Pai, multiplicar bênçãos sem medidas na vida delas, e que elas possam ser verdadeiramente adoradoras, em espírito e em verdade, Pai, em Teu favor. Rendemos graças e que Teu sobrenatural possa vir na vida dela, multiplicando honra, graças e misericórdia, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmão, sexta e sábado, vamos bater, perdão, uma salva de palmas. Nossa Senhora, obrigada. Eu gostaria de, sexta e sábado, nós tivemos VIP Conference. Olha, foi uma bênção, eu fui muito abençoado, eu recebi muito desta conferência, fico feliz. Você que não veio, você perdeu, você nem imagina o que você perdeu, o poder de Deus que aconteceu aqui, nestes 2 últimos dias, amém? E eu gostaria de chamar um vídeo, para vocês saborear um pouquinho, e os que vieram, a saudade e o prazer. Vamos juntos! Velocidade! Serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo. Vamos! Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância. Senhor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Olha aqui, Pai, vem queimar, que você consiga expressar isso pro céu, irmão. Que você seja um sinal para o céu. Pai, é aqui, Pai, vem, queima em mim, me deixa queimar. Meu Deus, como é gostoso você rever as imagens e a gente ainda sente a vibração, aquela coisa maravilhosa. Eu gostaria de chamar o Verbo News, está no ponto? A gente vê a nossa programação semanal.
19 de outubro, culto de celebração e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir um dia de aula da matéria Ministério Prático com o professor Marcos Puceno. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop. E hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Rembe. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro, você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidade espiritual no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Será Ministério Prático com o professor Marcos Puceno. É uma bênção e você não pode perder. Traz mais alguém contigo, convida um vizinho, um amigo do trabalho. E as pré-matrículas do Rema você já pode encontrar ali na secretaria. Você passa e pede a informação e faz a tua pré-matrícula, tá bom, meu irmão? Eu gostaria de saber se nós temos hoje visitantes, alguém que está aqui pela primeira vez conosco nessa tarde maravilhosa. Se tem, você faz um sinal aí com sua mão. A gente gostaria de te conhecer melhor. Tem alguém? Certo. Eu gostaria também que toda a igreja, pudesse honrar, perdão. Eu gostaria também de chamar aqui o melhor momento. Vamos passar para o nosso melhor momento do nosso culto, para falar de dízimos e oferta, onde iremos adorar nosso Deus com os nossos bens. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Provérbio 3, 9 e 10. Aleluia. Provérbio 3, 9, 10. Aleluia. Abriram? Provérbio 3, 9 diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E no 10, se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Olha que nosso Pai é muito bom. Se encherão fartos nossos celeiros.
e transbordarão de vinho nossos lagares. Mas você não pode se direcionar só nessa visão de que irá receber, mas de que você dará honra ao nosso Pai, que já nos deu tudo. A gente já deve ser grato por todo dia amanhecer e ver a beleza do dia que Ele nos deu, o dom da vida e suas magnitudes. Amém? Então eu gostaria que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente pudesse honrar o nosso Pai, porque é Ele que é o nosso Pai bondoso e Ele que nos dá tudo. A gente fala de honra porque Ele é que nos dá tudo. Nós podemos, nós podemos dizimar e ofertar através dos envelopes que estão na sua carteira, através do QR Code que está na tela de quem está em casa nesse momento, através de Pix, e você que está fazendo através de cartão, nossas irmãs estão ali na secretaria com as maquininhas preparadas para fazer a execução da ação, tá bom? Então, levanta tuas mãos e vamos orar. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque nós podemos, Pai, honrar com o que nos deu, Pai. E eu declaro multiplicação de bênção na vida de cada um que oferta com alegria, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar sem medidas na vida de cada um, Pai. Tua bênção chegando e com bens multiplicados. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem com alegria, meu irmão. Aleluia. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome,
ainda tenho fome, diga isso. Eu ainda tenho lenha e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome e eu ainda tenho lenha e pode vir queimar, oh, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir e pode vir queimar. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para ser incendiados pelo Teu Espírito, Pai. Nós não somos uma geração de crentes frios, mas nós estamos aqui desejosos pelo Seu mover, desejosos, Pai, pela manifestação da Sua presença que está em nós e no nosso meio. Essa presença que é tão poderosa para nos mover, para nos mudar, para nos restaurar, Pai. Eu declaro um tempo tão poderoso aqui nessa tarde, onde nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Nós queremos Te ouvir, nós queremos ser usados como ferramentas poderosas nas Suas mãos. Em nome de Jesus, nós não vamos nos cansar. Não vamos nos cansar de Te servir, não vamos nos cansar de levantar as nossas mãos, não vamos nos cansar de dizer que Te amamos, não vamos nos cansar de nos consagrar a Você, Senhor, porque ainda tem lenha em nós para ser queimada, e esse fogo nunca vai se apagar, esse fogo, Pai, nunca vai diminuir. Nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós queremos Te dizer que a nossa vida é Sua, Pai. Obrigado, Jesus. Nós nos rendemos a Você nessa tarde. Nós Te adoramos, nós Te cultuamos, nós Te bendizemos, Te amamos, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, nós Te entregamos em adoração. Te entregamos em adoração o nosso coração, a nossa mente, as palavras que saem da nossa boca, que não sejam, Senhor, palavras vazias. Que não seja, Pai, coisas ditas da boca para fora, mas que expresse um sentimento que há em nós. E esse sentimento, Senhor, é paixão. Esse sentimento, Pai, é um fogo ardente no nosso coração, que não se apagará. Senhor, é tudo para nós. Não há outro lugar que nós queiramos estar, Pai, a não ser na Sua presença, que está em nós e no nosso meio. É isso que nós desejamos todos os dias. É essa comunhão que nós desejamos todos os dias. É esse o anseio da nossa alma, Pai. Não são coisas, não são bens, não são as riquezas desse mundo, não é a bênção, mas é essa presença que está em nós. É essa comunhão que a nossa alma anseia, Senhor. Você é melhor, Pai, do que as riquezas. Você é mais importante do que a cura. Você é mais importante, Pai, do que tudo para nós. Aleluia, nós Te louvamos. Nós Te bendizemos nessa tarde. Nós dizemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é santo. Nos rendemos a Você, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos por esse culto. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em Teu nome, para Te louvar e Te adorar nessa tarde como Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Você pode sentar, vai sentando, fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar também. Glória a Deus, o Senhor é bom.
O Senhor é bom, irmão? Você é apaixonado por Jesus? Como estaria em uma igreja 4 horas da tarde se não fosse, né? Então, já que você veio, recebe tudo aquilo que Deus tem para trazer para o seu coração e dá tudo aquilo que você pode dar ao Senhor, amém? Culto é um lugar de dar, fala mais sobre dar do que sobre receber. A gente recebe porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom, mas nós viemos aqui para dar. E nós damos o nosso dinheiro através das ofertas, nós damos as nossas mãos levantadas, as nossas vozes erguidas durante o louvor, nós damos o nosso coração rendido e entregue, a nossa alma cativa no momento da palavra. Então esse é um lugar de dar ao Senhor. E dando ao Senhor, irmão, certamente você vai ser acrescentado, você vai sendo acrescentado, amém? Glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia comigo aí, lá em Gálatas, no capítulo 5. Esse é um texto que a gente vai ler já já, eu quero que você abra. Glória a Deus, o Senhor é bom. O tema dessa mensagem, irmão, é o que fazer com o pecado? Sabe, isso é uma pergunta. O que fazer com o pecado? Porque o pecado, ele está, como a Bíblia diz, tenazmente nos assediando, através das tentações, através de práticas, né, que nos assediam todos os dias. E é importante nós aprendermos e sabermos o que fazer para quando pecarmos e também para não pecarmos. Você está aqui? Então, o que fazer com o pecado? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu e você precisamos entender, irmãos, é que quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre a sua natureza, porque a sua natureza ela foi transformada à medida que você nasceu de novo. Quando você recebeu Jesus, você nasceu de novo, seu espírito foi transformado. Você já não é mais aquela criatura que talvez usava drogas, talvez bebia, talvez se prostituía. Não é mais você. O diabo pode até tentar levantar essas coisas da sua velha vida para tentar te acusar, trazer condenação para a sua alma, mas você pode olhar facilmente para ele e dizer: eu não sei do que você está falando, porque não sou mais eu. Eu nasci de novo. Quando se nasce de novo, irmãos, um milagre extraordinário acontece. Você é transformado em uma nova pessoa, amém? Metanoia, né? Essa transformação que ocorre na nossa alma, mas principalmente no nosso espírito quando nascemos de novo. O espírito ele foi recriado, ele não foi renovado, ele não foi recalchutado, ele foi recriado. E com esse espírito recriado, irmão, você recebeu uma nova natureza. E essa natureza não é pecaminosa. Essa natureza não é de pecado, amém? Apesar de muitos cristãos praticarem o pecado. A prática e a natureza são coisas totalmente diferentes. A sua natureza depende daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, te transformando em justiça e não mais em um pecador. Você está aqui? Você já aprendeu isso no Rema? Se não aprendeu, você precisa fazer o Rema ou fazer lá a sua carteirinha da Luminar e voltar para a sala de aula para aprender essas verdades sobre a justiça de Deus. Porque isso, querido, é o maior milagre que a gente pode desfrutar. Às vezes a gente quer desfrutar de milagres na área financeira ou na área do nosso corpo, da nossa saúde, mas o maior milagre que você pode desfrutar é ser justiça de Deus, é ter Deus que é criador de todas as coisas como seu Pai. Isso só poderia ser feito por aquilo que Jesus fez. E a gente precisa celebrar, a gente precisa se alegrar por essas verdades. Porque todas as outras coisas que você pode receber, seja as suas finanças, seja saúde no seu corpo físico, seja bem-estar, paz na sua alma, é consequência dessa obra redentora de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o pecado é que ele não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza ela é redimida, né? Ela foi feita de novo em Cristo Jesus. Mas como eu disse, quando a gente fala o que fazer com o pecado, eu estou falando sobre uma prática que eventualmente pode acontecer na vida do crente. Você está aqui? Então a gente está falando sobre a prática do pecado. E aí você pode estar aí todo bonito, cheiroso, arrumado, de blazer, né? O pastor ele está até com óculos novo aqui, todo bonito. E você pode achar: rapaz, mas eu não peco não. Eu não errei hoje. Hoje eu estou limpo. Hoje eu estou em paz. Essa semana eu fiz tudo certinho, está tudo certo comigo.
estou limpo diante de Deus. Não é assim? Quando a gente anda em santidade, parece que a gente está mais próximo do Senhor, parece que essa santidade ela nos recomenda a Deus. E graças a Deus, irmãos, porque andar em santidade realmente é uma ponte que nos aproxima dessa comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus ele não tem comunhão com o pecado. Deus ele não se agrada da prática do pecado. Então, ter uma vida de pecado, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, é alguém que caminha para a morte. É alguém que está caminhando para morrer. Essa morte nem sempre é a morte espiritual instantânea, que vai levar à morte física. Essa morte, irmãos, pode ser em várias áreas da sua vida. Muitas vezes a primeira coisa que o pecado vai matar em você é a sua ousadia, a sua intrepidez, o seu senso de autoridade. Com essa ousadia golpeada, com esse senso de autoridade golpeado, a primeira coisa que vai deixar de existir e operar na sua vida é a sua fé. Ela fica inoperante, porque você não tem ousadia. Isso é o que a prática do pecado faz com alguém. Não é que Deus mudou, mas é você que muda. O seu senso de, rapaz, isso aqui é meu, essa ousadia para pegar pela fé, ela fica golpeada, ela fica enfraquecida. E Deus, irmão, se entristece. A sua condição de santo não muda, porque Deus é imutável. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Amém? Lá em Hebreus, na carta que foi escrita aos Hebreus, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus ele é o sumo sacerdote da nossa salvação, da nossa alma, e o sangue dele foi que pagou o preço para mim, por mim e por você, sermos justos diante de Deus. Então, em outras palavras, irmãos, é como se Deus olhasse para mim e para você, mesmo às vezes na prática pecaminosa, e Ele visse ali o sangue de Cristo. Ele visse a ministração daquilo que o sumo sacerdote da nossa alma fez. Ele olha, rapaz, ele está errando, mas Jesus pagou o preço, o sangue está aqui e o preço foi totalmente pago. Isso é justiça. Mas como eu disse, a santidade, né, essa vida piedosa, apesar de não ser algo que vai mudar a nossa natureza, mas é algo que nos aproxima de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Para que uma ferramenta melhor para se achegar a Deus, irmãos, do que santificação, do que santidade, né? Do que se abster do pecado, do que tirar todo o peso para correr a carreira que nos está proposta, como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz, nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia e por isso nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, é o que está escrito lá em Hebreus 12. Quem é essa nuvem de testemunhas? São todos aqueles heróis da fé que foram citados no capítulo anterior. Ora, se Abraão pela fé conquistou tantas coisas, Moisés, Davi e tantos outros, eles estão olhando para nós com uma expectativa. Eles são a grande nuvem de testemunhas. E por causa disso, nós devemos nos abster de uma vida de prática pecaminosa. Amém? E a gente precisa ser minucioso e cauteloso com essa prática. Porque, como eu disse, como eu comecei dizendo, talvez você esteja aí se achando o maioral, o mais lindo da igreja, e dizendo, rapaz, eu não pequei não, está tudo bem comigo. Mas o que a gente considera como pecado? Eu costumo falar isso várias vezes, né? Em ministrações, em outras oportunidades. Às vezes a gente considera como pecado só aquilo que a gente acha que gera escândalo. Como práticas sexuais ilícitas, como bebedices, né? Como droga, por exemplo. A prática sexual ilícita sempre vai ser a pior de todas, na nossa concepção. Por exemplo, houve um adultério, meu amigo, esse aí está condenado para o inferno, é a passagem comprada diretamente para a cova. O adultério é como se não tivesse perdão mais. Ou roubar, matar, fazer coisas dessa natureza, isso aí é abominação. Mas a gente tolera outros pequenos delitos. A gente tolera no nosso dia a dia outros pequenos delitos. É o que João disse, olha, ele diz assim, se eu disser que não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Se o apóstolo João entendeu isso, irmão, e disse que se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu estou enganando a mim mesmo, então pode ser que todos os dias você peque e nem saiba. Você está aqui?
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para como lidar o pecado é se estamos pecando e em que área estamos pecando e o que nós devemos fazer com aquilo. Como eu disse, a gente vai ser sempre tentado a achar que os pecados sexuais ou morais são pecado de fato, né? Mas os pequenos delitos não são. Mas, irmãos, diante de Deus não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, não. Diante de Deus, errar o alvo de agradá-lo é pecado. Pecado é literalmente isso. Você quer saber o que é pecado? É algo que você faz que desagrada a Deus. Amém? Algo que você faz que talvez você julga lícito, mas traz um escândalo para um irmão em Cristo, a Bíblia diz que isso é pecado. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, preocupação é pecado. Quem aqui nunca se preocupou? Talvez você se preocupou muitas vezes hoje. O que é que eu vou comer? O que é que vai ter no almoço? Meu Deus do céu, ainda não comprei nada. Ou tem um boleto para eu pagar na segunda, o dinheiro ainda não está na minha mão, aí já começa aquela ansiedade, eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus do céu. Pronto, isso aí já é pecado. Preocupação. O irmão Rega, inclusive, fala, né, que o pecado que assediou ele durante muito tempo foi exatamente esse. O pecado da preocupação. Porque ele se preocupava como as coisas iriam ser. E o irmão Rega é um homem de fé, amém, querido? E ele dizia isso, que o pecado da preocupação assediou ele durante muito tempo. E ele precisava se livrar daquilo. Então, preocupação é pecado, irmão. Você se preocupar, você está pecando. Quem aqui pede perdão pela preocupação? Pai, me perdoa porque eu me preocupei hoje, eu fiquei preocupado com aquele boleto para pagar. Esse a gente nem lembra. Mas a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Porque confiar em Deus é o que agrada a Ele. Preocupação é literalmente o oposto, é não confiar. Amém? Eu pedi para você abrir em Gálatas, né, no capítulo 5. É um texto muito conhecido, fala sobre as obras da carne, lá no versículo 19. Acha aí na sua Bíblia, Gálatas 5,19. Ele fala sobre as obras da carne, depois ele vai fazer um paralelo com o fruto do Espírito e as manifestações desse fruto, não é isso? Mas eu queria me ater aqui a essa parte das obras da carne, né? Para te mostrar como tem pequenas coisas que a gente tolera que são pecado também. Você sabe que essas obras da carne são pecado? Amém? Diz assim no 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Pronto, aí ele citou 3 que falam sobre pecados sexuais. Prostituição fala sobre adultério, sobre um homem e uma mulher serem casados e aí terem uma relação sexual ilícita fora do casamento. E eu digo até, irmão, que esse adultério, como Jesus disse, não precisa nem ter o ato sexual mais. Ele disse, se alguém olhar e desejar no coração, já adulterou. Não é assim? Prostituição fala sobre isso. E aí o solteiro pode dizer, mas eu estou livre da prostituição porque eu não sou casado. E para isso existe a impureza. Porque o solteiro também precisa levar a sua vida consagrada ao Senhor no que diz respeito à área sexual. E aí entra tudo que você tem vontade às vezes de praticar por causa da concupiscência da carne e não pode, isso está enquadrado aqui na impureza. Então a gente viu prostituição, impureza e a lascívia, que é o desejo ou luxúria, né? É o desejo desenfreado pelo que é sexual, pela parte carnal. Isso é lascívia, é esse desejo que existe na carne de todo homem e de toda mulher. Talvez alguns mais aflorados do que outros, mas o fato é que a lascívia existe, né? Aqui Paulo diz que essas obras elas são conhecidas. E aí ele cita 3, prostituição, impureza, lascívia, aí está tudo que eu disse, adultério, né? Essas outras coisas que estão relacionadas à área sexual, e a gente sempre acha que isso é o santo graal do pecado. Mas é interessante porque nas obras da carne ele só fala sobre 3 obras, 3, que estão relacionadas a sexo. Aí tem 2 que estão relacionadas bem claramente sobre, por exemplo, a hora de ofertar na igreja. Idolatria e feitiçaria, irmãos, estão falando sobre avareza. Jesus disse que o pecado da avareza, ele é como a feitiçaria.
Idolatria é você endeusar algo a não ser o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus. Quantas vezes a gente tem algo proposto no nosso coração para fazer no que diz respeito a finanças, dízimos e ofertas? O dízimo eu não vou nem falar porque é nossa obrigação. Mas quantas vezes a gente sabe que precisa fazer algo, a gente sabe que tem aquele valor que Deus já disse para a gente ofertar, ou aquele bem, ou aquele negócio que para a gente é muito precioso, mas Deus disse libere, dê, plante, e a gente não faz. Sabe o que é isso? Idolatria. Quantas vezes a gente chega em casa e diz, Pai, me perdoa, porque hoje o Senhor colocou R$50 no meu coração para eu ofertar, mas quando eu abri a carteira eu só dei 2. Sabe o que é isso? Idolatria e feitiçaria. Mas esses a gente esquece, a gente deixa passar, são pequenos delitos. Então a gente viu 3 sobre sexo, a gente viu 2 que estão relacionados à avareza, né? Idolatria e feitiçaria. E agora a gente vai falar sobre 8. 8 pecados estão listados nas obras da carne que falam sobre relacionamento. Sobre a forma como você se porta com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. E aí aqui, irmão, pode ser, tem uma pequena chance de a gente praticar isso todos os dias. Inimizades. Sabe aquela pessoa que você assim, rapaz, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa mulher. Não sei porquê, meu santo não bateu com o santo dela. Inimizades. Porfias, brigas, né? Contendas, ciúmes. Rapaz, o pastor falou com aquele irmão no final do culto e nem falou comigo. Sabe o que é isso? Ciúme, pecado, obra da carne. Talvez você não está adulterando, mas está andando em ciúme. E aí ele diz iras. Tem uns que são mais propícios, né, a terem a ira, mas todos nós temos. É quando você está lá no trânsito, vem aquele carro e te fecha e você fica zangado. Você só não chama ele de abençoado, mas o resto. Sabe o que é isso, irmão? Ira. Discórdias. A Bíblia atribui discórdia a um pecado, a obra da carne. Discordar. Sair da unidade. Dissensões, né? Facções. Aquela pessoa que, como eu disse, sai do propósito da unidade, às vezes divide o grupo. Aquela pessoa que está num departamento e a direção é aquela, mas a pessoa diz, rapaz, eu não concordo com isso aí que o pastor, o líder está fazendo, não. Eu vou até me submeter, mas eu não concordo. Se eu fosse o líder, eu não faria. Sabe o que é isso, irmão? Facção. Dissensão, discórdia. Quantas vezes a gente chega em casa e diz, pai, me perdoa, porque hoje eu cometi o pecado da facção. Porque a gente acha que facção é só o cara que acende a tocha e vem aqui fora pastor. Não, irmão, são pequenos delitos, às vezes no coração. Se está no coração, já é pecado. Amém? Aí ele diz, invejas. Termina aí os 8, né, de relacionamento. Você percebe como o pecado não é só matar, roubar, se prostituir. E aí depois ele fala sobre bebedices e glutonarias, né? Coisas ali mais na área visível, mais na área moral. Por que eu estou te falando sobre isso? Por que eu estou te mostrando isso? Para você saber que é possível que todos os dias você peque. E a gente, às vezes, quando está só nesses pequenos delitos, a gente acha que a gente pode se achegar a Deus confiadamente, nos recomendando na nossa própria santificação, na nossa própria santidade. Ah, mas hoje eu pequei na área moral, hoje eu desviei um dinheiro, hoje eu fiz isso que eu não deveria ter feito, então hoje eu não posso nem orar. Mas esses pequenos delitos muitas vezes são aceitos, como eu disse. Aí entra uma infinidade de coisas, irmão. Essa questão de discórdias, de insubmissão, tudo isso é pecado. Alguém que dirige um carro sem carteira, está pecando, está errando. Pilota uma moto sem carteira, alguém que avança um sinal vermelho, está pecando, está errando, alguém que entra numa esquerda proibida no trânsito, está pecando, está errando. Pecado é pecado, Deus não tem esse negócio não. Ah, você adulterou, eu vou te matar, mas você fez isso aqui, está tudo bem. Se você olhar para Atos, irmão, no capítulo 5, se eu não me engano, você vai ver a história de Ananias e Safira. O que foi que aquele casal fez demais?
Tem nada demais ali, tem? Eles não mataram ninguém. Eles não adulteraram ninguém. Sabe o que eles fizeram? Venderam um terreno que era deles. Venderam um terreno que era deles. E aí disseram, rapaz, a gente vai dar o dinheiro todo desse terreno para a igreja. E aí lá para as tantas, talvez eles se arrependeram. Rapaz, vamos dar só uma parte, vamos ficar com um pouquinho aqui para a gente. Foi exatamente isso que eles fizeram. Mas disseram que era todo. Ou seja, teve ali uma mentirinha branca, né? Uma omissão, escondeu algo. E aí houve ali a manifestação do juízo de Deus, eles morreram. Do nada, na igreja, eles morreram. Porque venderam um terreno, disseram que ia dar o dinheiro todo e não deram. Você está aqui? Ah, mas Ananias e Safira não tiveram salvação não. E quantas vezes, às vezes, na igreja, aqui não, meu irmão, em outras igrejas, tem aquele propósito, o irmão, o pastor vai, rapaz, vamos aqui doar o som da igreja, vamos fazer isso, Projeto Farol. Pastor, não se preocupe não que eu vou pegar junto. Eu vou ofertar tanto por mês, aí faz no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, já dá menos, no quinto já nem dá. Não parece com o que Ananias e Safira fizeram? E por que não tem crente todo dia morrendo na igreja? Graças a Deus por isso. Porque o que nos recomenda a Deus, irmãos, é o sangue de Cristo. O que nos recomenda ao Senhor é a obra de Cristo. Então Deus, Ele tem misericórdia para com todos nós. E graças a Deus pela misericórdia de Deus. Amém? Misericórdia, irmãos, tem a ver com perdão, tem a ver com paciência, tem a ver com Deus ser longânimo para com os nossos erros. Eu só estou querendo te mostrar que é possível que nós erremos todos os dias. E que antes de Deus não existe um erro maior do que o outro. Eles têm consequências diferentes na terra. Porque alguém que adultera vai destruir não só a vida dele, vai destruir a vida da família, vai destruir a vida do cônjuge, da família do cônjuge, dos filhos. É algo que vai perpetuar por muitos anos. E é irreversível, é irreparável. Alguém que mata, está ceifando uma vida, não tem como voltar atrás. Vai ser preso, porque está infringindo uma lei. Amém? Então tem consequências naturais diferentes. Mas diante de Deus, irmãos, errar é errar. Tudo precisa do sangue cobrindo. Amém? E tudo precisa da misericórdia. E graças a Deus, porque a gente tem a misericórdia de Deus trazendo essa consciência para nós, né? Sabe alguém que teve a consciência da misericórdia de Deus e precisava muito dela? Davi. Quando a gente lê o Salmo 23, ele termina dizendo, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Por que a gente precisa de bondade e misericórdia? Porque a gente erra, irmão. Porque a gente tropeça na caminhada, na carreira, tem obstáculos e pode ser que você vá errar, vá tropeçar durante a sua caminhada. E não está tudo bem com isso não, porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, que a gente desenvolva a nossa salvação. Então, se tem pequenos delitos na sua vida, isso não é para você se acomodar e dizer, então está tudo bem eu ter esses pequenos delitos. Não, é para a gente identificar isso, cortar isso da nossa vida e se arrepender se necessário for. Desfrutar de uma misericórdia que traz paz à nossa consciência, mas se ajustar. Davi entendeu, ele disse, rapaz, eu preciso todos os dias de bondade do Senhor e misericórdia, porque eu erro. Davi foi um homem, irmãos, chamado homem segundo o coração de Deus. E Saul foi alguém rejeitado. Mas qual foi o erro de Saul? Se a gente botar na nossa justiça humana, Davi foi muito pior do que Saul. Foi ou não foi? Olha só o que Saul fez. Deus disse, cara, vai lá para a guerra, dizima todo mundo. Não quero que sobre ninguém, não quero que sobre criança, não quero que sobre animal. Eu quero que você dizime, porque Deus estava trazendo um juízo sobre aquela terra. E aí Saul vai lá, o exército dele prevalece, e a Bíblia diz que ele poupou o melhor do gado e o rei Agag. Mas Deus não disse para matar, Deus não disse para destruir tudo ali, porque era um juízo. Eles tiveram a longanimidade de Deus, eles tiveram Deus ali esperando o arrependimento, mas quando não há, irmão, o juízo vem. Sempre é assim, Deus dá a oportunidade de arrependimento, oportunidade de salvação, se não há arrependimento, vem juízo. E aí Saul poupou o rei e o melhor do gado.
Tem algo demais nisso? Porque a gente sabe da história, a gente acha que tem, né? Mas se acontecesse nos dias de hoje, a gente acharia que não era nada demais. Se Deus olhar para você hoje e disser assim, rapaz, dá todo o dinheiro que você tem na sua conta para o Projeto Farol. E aí você, rapaz, eu vou obedecer ao Senhor, vou dar. Aí quando vai na hora de fazer o Pix, mas eu vou deixar aqui os R$ 80 para comprar a pizza mais tarde. Sabe o que é isso? Saul poupou o melhor do gado. E poupou o rei Agag, porque ele queria mostrar para o povo que ele era o cara. Foi assim que ele fez? Talvez você ache isso algo radical demais. E realmente foi, porque foi algo que foi uma desobediência a uma ordem direta do Senhor. Mas na nossa justiça, irmãos, nós sendo totalmente sinceros, a gente vai ver que não foi nada demais. Foi um pequeno delito, mas a Bíblia diz que aquele homem foi rejeitado no coração de Deus. Ali o reinado dele acabou. Um homem que começou bem a sua carreira, um chamado extraordinário, mas por causa de um pequeno delito. E por que foi assim? Porque Deus, irmãos, não vê o pequeno delito. Deus vê o que está no coração. Deus já sabe onde é que vai acabar. E é por isso que aquele homem foi rejeitado ali. E é por isso que a gente vê Davi cometer uma atrocidade muito pior do que aquilo e ser chamado homem segundo o coração de Deus. A gente acabou de ver o que foi que Saul fez, né? Para você que não conhece a história, sabe o que foi que Davi fez? Davi, irmãos, era um rei e Israel estava em guerra. Ele precisava estar na guerra, mas ele estava em casa, descansando, enquanto seus homens estavam morrendo na guerra por causa dele. E aí ele tinha um homem de confiança chamado Urias. Aí ele pega esse cara, ele um dia em casa, não era para ele estar, era para estar na guerra, mas em casa ele está lá no terraço do seu palácio, ele vê Batseba tomando banho ali, que também não era nenhuma flor que se cheire, né? Porque a mulher tomando banho pelada ao ar livre, sabendo que o rei estava lá olhando, porque todo mundo diz, coitada, a coitadinha da bichinha, né? E aí Davi fica ali, surge o pecado no coração dele, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, a mesma coisa que fez, por exemplo, com que Eva e Adão caíssem lá em Gênesis. E aí ele vai e comete o adultério com ela, a mulher engravida, adultério. Davi cometeu adultério, a mulher engravidou, e aí se não bastasse o adultério, ele pegou o cara, que era um homem de confiança para ele, do exército dele, mandou ele para a frente de batalha para que ele morresse, para que o escândalo não fosse pior. Então, o que foi que Saul fez? Desobedeceu a Deus em uma pequena área. Mas o que foi que Davi fez? Adulterou e assassinou um homem. O que é pior? Mas Deus olha para esse camarada e diz, esse cara é um homem segundo o meu coração. Isso fala muito, irmão, sobre como Deus lida com a justiça. Porque Deus vê o que a gente não vê. Ele vê o coração. Qual a diferença? Saul teve a oportunidade de se arrepender. Samuel confrontou Saul e disse, cara, você fez isso. E ele disse, não, me desculpe, mas vamos aqui, vamos dar o jeitinho. Não se arrependeu do que ele fez. Mas Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, a Bíblia diz que ele entendeu a gravidade daquilo que ele tinha feito. Ele se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas e lamentou. Se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então esse arrependimento, irmãos, é o que fala a Deus. Amém? Porque aí se manifesta o que Davi mesmo escreveu. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. A gente precisa da bondade e da misericórdia do Senhor. Assim como Davi desfrutou dessa misericórdia, outro pecado terrível na Bíblia foi o de Pedro. Você vai ver, irmão, Pedro negando a Jesus. Negou por 3 vezes ao Senhor. Quando foi perguntado se ele era um dos discípulos, ele disse que não era. Ou então ali foi, pelo menos, mentira, negar a Cristo, não se envolver com aquilo que ele sabia que deveria se envolver. Tem uma série de fatores. Amém? Não foi assim? Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Então Pedro nega a Cristo. Se você acha assim, rapaz, o pecado do fulano de tal foi pesado,
eu acho que o de Pedro foi muito pior. A ponto de talvez Pedro nem se sentir mais como um discípulo. Você vai ver lá em Marcos, no capítulo 16, quando Jesus ressuscita e aparece ali para algumas mulheres, lá tem dito, e é o único evangelho que diz isso, o de Marcos, porque provavelmente foi Pedro quem narrou para Marcos escrever, Pedro quem contou a história, e é o único que diz assim, Jesus apareceu ali e disse, olha, manda avisar, o anjo, né, aparece para aquelas mulheres e diz, olha, manda avisar o que aconteceu aqui, ou seja, que Jesus ressuscitou, manda avisar os discípulos e manda avisar também a Pedro. Por que que existe uma diferença? Porque talvez Pedro nem se sentisse mais como discípulo. Talvez tenha alguém aqui que errou, irmão, e não se sinta nem mais filho de Deus por conta da prática. Mas como eu estou te dizendo nessa tarde, a prática não é o que te recomenda a Deus. Desagrada ao Senhor, mas não é o que te torna pecador. Quando Jesus ressuscita, irmão, parece que Pedro nem se sentindo mais discípulo, mas quando ele ouve falar daquilo, ele corre, a Bíblia diz que ele se levanta e ele corre para encontrar com o Senhor. Em outra oportunidade ele se encontra com Jesus. E o mais perto que Jesus chegou de constranger aquele cara foi perguntar por 3 vezes, que era o mesmo número de vezes que Pedro negou a ele, se ele o amava. Pedro, tu me amas? E aí Pedro por 3 vezes diz, aí Pedro fala que da 3ª vez ele se entristeceu, porque provavelmente ele se lembrou. Eu neguei 3 vezes e ele está me perguntando 3 vezes se eu amo ele. Mas Jesus nem falou com ele, cara, que covardia foi aquela que tu fez comigo? Podia ter me tirado daquele lugar, podia ter me salvado. Jesus não apontou o pecado para ele. Quem aponta o pecado, irmãos, para trazer condenação, e o objetivo dessa palavra é nos livrar dessa condenação, é o diabo. O diabo é quem levanta a condenação na sua alma, para fazer você nem se sentir mais como um filho, para fazer você nem se sentir mais como alguém que agrada a Deus. De fato, a prática pecaminosa, como a gente falou tantas vezes aqui, ela desagrada ao Senhor. Mas há, irmãos, da parte de Deus para você e para mim, misericórdia, longanimidade, paciência da parte do Senhor, amém? Aleluia. Então Deus tem restauração para os seus filhos. Deus tem perdão. Eu gosto do que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, falando sobre misericórdia, né? Lá diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, no capítulo 4, no verso 16, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui fala sobre nós nos achegarmos a Deus, o trono da graça está falando sobre o Senhor. E ele diz que lá a gente vai receber misericórdia. Por quê? Porque a gente precisa receber misericórdia. Agora, naquilo que a gente sabe que errou, irmãos, aí vai funcionar João no capítulo 1, no verso 8 e 9. João capítulo 1, no verso 8 e 9. Diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Foi o que eu citei no começo. E a verdade não está em nós. Então significa que nós não podemos dizer, rapaz, eu não tenho pecado não. João diz que se eu disser isso, a verdade não está em mim. Porque existem várias formas, né, de delitos. Mas se tiver um pecado, se tiver uma prática que desagradou a Deus na sua vida, vai funcionar o versículo 9, irmão. Ele diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que talvez você tenha feito. Se você está aqui e o diabo está te condenando por algo que você fez, você precisa entender que hoje existe perdão para você. Existe restauração para a sua alma, restauração para a sua vida. Porque alguém, irmão, que fica enfurnado em condenação é alguém que não consegue se levantar. A condenação impede que a pessoa se levante. Primeiro por esse senso de apatia, de eu não posso me achegar a Deus. Mas o texto está dizendo que eu posso me achegar confiadamente junto ao trono da graça. O trono da graça, irmãos, é o trono de Deus. Confiadamente, com confiança, porque o que me recomenda lá não é a minha prática, mas é o sangue de Cristo que ministra ao meu favor. Então eu me achego com confiança, e aí eu vou achar misericórdia, eu vou receber misericórdia, não é assim que diz o texto?
Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então Deus tem misericórdia e perdão para nós. Como eu disse, talvez pode ser que alguém tenha chegado aqui com essa consciência golpeada, por causa de uma prática pecaminosa. Eu digo para você, fique em paz, peça perdão a Deus. O versículo diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, irmão, Ele purifica. Purificar fala sobre limpar. João continua no capítulo 2 dizendo, olha, eu não estou dizendo isso para que você peque. Porque pode ter algum sabidinho dizendo, se tem 1 João 1, 8 e 9, então eu posso pecar à vontade, que é só me arrepender. Ele está dizendo, eu não estou dizendo isso para que você peque. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Chegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Eu queria encerrar falando sobre esse ponto. O que fazer quando a gente peca? Se alguém pecou e a gente viu várias formas onde o pecado pode acontecer, o segredo e o mistério que está revelado é confessar o pecado, se arrepender, pedir perdão a Deus e não praticar mais. E eu digo e repito que a prática do pecado pode ser todos esses pequenos delitos que a gente citou aqui. Se existe isso, irmão, na sua vida, você precisa abandonar essas práticas, porque isso está te levando para a morte. Amém? Agora ele diz que nós, depois de recebermos misericórdia, nós podemos achar graça para socorro. Porque muitas vezes o crente ele só quer se apoiar na misericórdia e no perdão de Deus. Isso é o que a gente faz quando peca. Mas o que fazer para não pecar? Aí o segredo está exatamente na graça do Senhor. Porque essa graça, ela se manifestou primeiramente como um favor que você não merecia. Um presente que veio de Deus para você. O que você merecia, irmão, era a morte. Mas você teve a vida. E o que você não merecia era a vida. Mas Jesus morreu para que você fosse feito justiça de Deus. Isso é graça. Mas não é só isso. A Bíblia fala sobre o trono da graça, sobre o Espírito da graça. E aqui diz que essa graça, ela nos auxilia para nos socorrer, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é essa? É na hora da tentação, irmão. Todo mundo é tentado, todo mundo aqui é tentado. Você é tentado, você pode estar com essa cara mais linda do mundo, mas só você e Deus sabe a tentação que existe no seu coração e na sua carne. Pode ser algo sexual, pode ser algo moral, pode ser algo relacionado à avareza, pode ser problemas, como eu disse, de relacionamento. E a tentação está tudo bem, ela pode vir. Ela vai vir. A Bíblia fala sobre nós termos uma natureza no corpo, na carne, não a natureza espiritual, que é terrena, animal e demoníaca. O que é uma natureza animal? É algo que é impulsivo. Não sou eu que controlo. É um impulso da carne, é uma vontade. Pode vir sobre você, irmão. Tem coisa que vai te tentar que não vai me tentar. Tem coisa que vai me tentar que outra pessoa pode achar uma bobagem. Por exemplo, eu particularmente não posso ser tentado por drogas, nem por bebida, porque eu nunca gostei dessas coisas. Mas alguém que foi alcoólatra a vida toda, se ele for para um bar e ver aquilo ali, ele vai ser tentado. E o primeiro segredo para não pecar é se afastar daquilo que te causa tentação. Ela pode vir, mas se você não estiver perto, você não vai cair. Como José, a mulher de Potifar ali se despiu na frente dele, queria ter relações sexuais com ele, o que foi que ele fez? Correu. Porque o pecado, irmão, a gente não tenta resistir, por assim dizer. A gente corre, a gente foge. E existe uma graça capacitadora para nos ajudar nessa fuga. É o que ele disse, existe uma graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião oportuna é essa? Na hora da tentação. É aquela hora que a sua carne está gritando por aquilo que você sabe que é errado. Existe uma graça lá naquele momento para te capacitar a não cair, a não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Então, graça é uma capacidade sobrenatural para que você não caia,
para que nós não venhamos a cair naquilo que desagrada a Deus. Amém? Eu gosto de dar um exemplo e você pode imaginar alguém escalando uma montanha, né? Aquele esporte alpinismo, você pode imaginar uma pessoa daquela escalando aquilo ali. E aí, de repente, aquela pessoa, por causa das eventualidades que vão tendo, ela pode escorregar. E aí, no primeiro exemplo, ela cai. Ela escorrega e aquilo leva ela a cair. E aí, quando ela cai, ela clama por socorro na queda. Está todo despedaçado no chão, mas clama por socorro. E aí alguém chama uma ambulância, aquela ambulância vem, socorre aquela pessoa, dá ali os primeiros socorros, passa-se o tempo e ela é restaurada. Sabe como é o nome dessa ambulância? Misericórdia. Está disponível para quem cai. Agora imagina a mesma cena e essa pessoa está lá e acontece ali as eventualidades e ela escorrega. Mas antes de cair, ela pede por socorro. E aí tem alguém que está em um lugar mais firme do que ela, que estende a mão, e antes que ela caia, aquela mão pega ela, sobe ela e coloca ela num lugar firme. Sabe qual é o nome dessa mão? Graça. A graça é o que nos capacita a não cair. Agora nós precisamos ser sensíveis a ela, né? Jesus disse, querido, certa vez que nós não devemos nos colocar, né, em um lugar de tentação. Ele diz que nós devemos vigiar e orar para que não venhamos a cair em tentação. Então essa graça ela nos auxilia à medida que a gente se relaciona com ela, por meio da oração, por meio das práticas espirituais. Você só pode combater os desejos da carne com o Espírito. Você não vai combater os desejos da carne. A Samis até estava ministrando aqui ontem e ela falou sobre isso, um pouco sobre isso. Ela disse que não tem como você combater um desejo carnal com outra coisa da carne. Porque tem gente, eu vou me libertar disso, indo para a academia, fazendo exercício, ou assistindo uma série para que eu possa esquecer daquele negócio. Não vai funcionar, irmão. Você só combate os desejos pecaminosos da carne com o Espírito. É você resistir ao diabo e ele foge, né? O diabo é aquele que não é quem te tenta, o que vai te tentar é o seu próprio desejo. Tiago diz sobre isso. Nós somos tentados segundo a nossa própria concupiscência. Mas o que é que o diabo faz? Ele te coloca de frente com aquilo que a sua carne deseja. Mas à medida que você se apega com o Espírito, à medida que você conta com essa graça, à medida que você coloca os seus olhos naquilo que é certo, você vai conseguir resistir mais facilmente. Aquilo que antes era muito forte, que você não conseguia suportar, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. À medida que você muda o seu foco para as coisas espirituais, você vai ver aquilo agindo ao seu favor. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 24, é o último texto que eu vou ler, a gente já está encerrando. Diz assim: isso aqui é alguém que mudou o foco para não desagradar a Deus. Está falando sobre Moisés, né? Essa aqui é aquela galeria dos heróis da fé. E lá no 24 ele fala sobre Moisés. Ele diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, irmãos, ele botou nos olhos e na cabeça e no coração dele que ele tinha uma recompensa que era muito melhor do que qualquer prazer transitório do pecado. O pecado, ele vai te dar prazer, isso é fato. O pecado sexual vai dar prazer por alguns minutos, por alguns segundos. O pecado de amar mais as riquezas vai dar prazer a alguém. Então o pecado ele traz prazer à carne, e é por isso que a carne deseja aquilo que é pecado. Mas quando a gente coloca os nossos olhos na recompensa
que é duradoura e eterna, os prazeres transitórios do pecado não têm mais poder sobre as nossas vidas. Foi exatamente o que Moisés fez. Se você quer se livrar daquilo que tenazmente te assedia e que tem te feito cair até os dias de hoje, então muda o seu foco para a recompensa certa. Porque Paulo faz uma comparação entre um atleta e ele diz, rapaz, esse pessoal que é atleta, eles têm um foco, eles têm um olhar fixo em uma recompensa que faz eles abrirem mão de tantas coisas. E aí ele diz, assim também eu. Não vou correr como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja pego naquilo que eu prego contra. Não é assim que ele diz, lá em 1 Coríntios? Isso é ajustar o foco. Hoje tem um monte de gente aí que pratica exercício físico, corrida, né? Antigamente dizia assim, corrida é algo barato para fazer. Aí hoje o pessoal vai correr na rua, compra um tênis mais caro que tem, paga um instrutor de educação física para correr na rua e paga R$300 para se inscrever numa corrida e no final ganhar uma banana e uma medalha. E aí durante essa preparação o cara se alimenta direito, corre todos os dias, sofre, porque correr todos os dias, irmãos, tem sofrimento, você sabe disso? Se alimentar direito tem sofrimento. Compra a roupa mais cara, tem sofrimento para correr. Por quê? Porque ele está de olho na banana e na medalha que vai ganhar lá no final. Então, por que é que tem um monte de crente que não consegue se abster do pecado? Porque não colocou os olhos na recompensa certa. Se os seus olhos, irmão, estiver só na bênção que Deus pode te dar, é muito raso. Se os seus olhos estiver só nas finanças que Deus pode te fazer prosperar, é muito raso, você vai continuar pecando. Não vai conseguir. Mas se os seus olhos estiver naquilo que Ele é, de fato, no relacionamento com Ele, no opróbrio de Cristo, sabe o que é o opróbrio de Cristo? Que Moisés considerou melhor do que as riquezas do Egito. Moisés, irmãos, era o príncipe do Egito. Filho da filha de Faraó, ele tinha acesso a tudo. E o Egito era a nação mais rica da época. E o cara abriu mão de tudo isso. Considerando o opróbrio de Cristo, Paulo, o escritor de Hebreus, fala sobre o opróbrio de Cristo. Nem Cristo existia ainda, fisicamente, na época. Mas ele está falando sobre um prazer que Moisés encontrou em Deus, que tornou ele, tirou ele de ser o príncipe do Egito para ser um pastorzinho de ovelhas. Que a gente olha hoje para a história de Moisés e parece algo extraordinário, muito bonito. O cara que tirou o povo. Irmão, aquele homem teve sofrimento para lidar com aquele povo. A ponto de ele mesmo se zangar certa vez e dizer, rapaz, eu não quero mais esse negócio não. Pode matar todo mundo aí que eu não estou nem aí. Então o negócio para ele não foi tão bonito não, irmão. Passar 40 anos no deserto não foi tão bom quando está numa cama, deitado numa cama lá no Egito, com os tesouros, com todas as mulheres, com todas as comidas que ele poderia ter. Mas a Bíblia diz que ele não considerou isso. Ele preferiu ter os sofrimentos de Cristo do que os prazeres transitórios do pecado. Sabe o que é isso? Alguém que colocou os olhos na recompensa certa. Você quer não pecar? Conte com a graça que te capacita e coloque os seus olhos na recompensa certa. Com os olhos na recompensa certa, você vai ficar firme. Amém? Fica de pé. Nós estamos encerrando nosso culto, mas eu queria te dar a oportunidade de você fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos. Talvez hoje você chegou aqui e você precise de pedir perdão a Deus por alguma prática. Você vai achar misericórdia nessa tarde. Deus está pronto para te perdoar, para te purificar mediante a confissão do pecado. E se você precisa dessa misericórdia, irmãos, não sai daqui com esse peso. Pede perdão a Deus por aquilo que você sabe que errou, sabe que deveria não ter feito e fez. Se arrependa nessa tarde. Levante as suas mãos, diga palavras sinceras para o Senhor. Ele vai te perdoar. Se perdoou Davi, se perdoou Pedro, não vai ser diferente com você. Receba do perdão e da misericórdia de Deus. E se você está aqui e você está lutando tenazmente contra um pecado que tem te assediado, irmão, essa é a tarde de você receber a consciência da graça, que está te capacitando para não cair, que está te capacitando para não errar, para não pecar. Ela está disponível. Então faz essa oração agora, se consagra ao Senhor.
É uma oração de consagração, onde você considera Deus mais importante do que tudo. Como Moisés considerou o Senhor mais importante do que as riquezas transitórias e os prazeres que o Egito podia dar a ele. Que você possa se consagrar nessa tarde ao Senhor, receber do perdão, receber da graça que te capacita. Faz isso. Glória a Deus. Essa é uma tarde de restauração. Você não vai sair daqui pesado. Você não vai sair daqui condenado. Não importa o que aconteceu, irmão. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa o erro, não importa o problema. Deus está de braços abertos para te purificar nessa tarde. E vai ser mais fácil lidar com as tentações. Vai ser mais fácil porque há uma graça que te assiste. Eu declaro uma consciência tão poderosa dessa graça sobre a sua vida nessa tarde. Vai ser palpável, vai ser visível. Você vai conseguir sentir que ficou mais fácil. À medida que você se achega ao Senhor, se achega ao trono dessa graça, ela está te capacitando para não errar, para andar em santidade, essa ponte que nos leva à comunhão plena com o Senhor. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por sua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por tamanha graça que nos assiste, nos auxilia. Nós te agradecemos, Senhor, nessa tarde, nós nos consagramos a você, porque nós queremos ser, Pai, agentes desse grande avivamento. Por isso nos desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Em nome de Jesus, amém. Continue de olhos fechados, querido. Se você está aqui nessa tarde e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer fazer isso, faz um sinal com a sua mão. Se você quer receber Jesus como seu Senhor, você quer mudar a sua realidade, você quer mudar a sua natureza, faz um sinal bem alto com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você quer se reconciliar. Você esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada. E nessa tarde você quer receber dessa misericórdia de Deus. Tem alguém que quer se reconciliar? Faz o sinal aí com a sua mão. Todos salvos. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém que quer receber o batismo? Ou talvez você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor no seu corpo, e você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado nessa tarde. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Todos salvos, todos cheios, todos curados. Que igreja gloriosa. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa tarde, que você possa praticar essa palavra, crescer e avançar naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado, irmão. Que palavra maravilhosa. Eu fui plenamente abençoado. Irmão, eu gostaria de te indicar algumas literaturas para que você possa se encher mais de conhecimento deste assunto que o pastor Danta ministrou. A misericórdia vem antes da graça, de Kate Butler, um livro maravilhoso que você pode encontrar aqui no Verbo Shop. E Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Duas literaturas altamente cheias do poder de Deus e de grande ensinamento para você. Eu gostaria que vocês me dessem permissão e sentassem novamente, porque a gente gostaria de falar de um projeto que nasceu no coração de Deus e que a gente está aqui em prol, nessa união, para que a gente realize essa ideia
é o Projeto Farol, e a gente vai exibir um vídeo para vocês. O reboliço santo só pode ser causado se nós juntos colaborarmos. Então eu te convido para a gente ofertar nesse projeto, e que com certeza não é só simplesmente para a gente mudar de igreja, mas para que a gente possa alcançar vidas, onde famílias sejam abençoadas e tocadas, casamentos restaurados, vidas restauradas, jovens e famílias que estão aí à mercê do nada, para que possam ter um entendimento e uma direção, através do Verbo da Vida, que vai ser e já está sendo o maior ministério desse Estado. E a gente vai transformar esse Estado, e é juntos. E eu gostaria que você fizesse a sua colaboração. Agora eu tenho uma observação, para que a gente possa fazer o Pix, se você for ofertar pelo Pix, para que você tenha a observação do banco. Não é o Banco Santander, é a conta do Banco do Brasil, que é uma conta própria para o projeto, ok? E se você vai fazer em espécie no cartão, levanta teu cartão, teu envelope, e vamos orar para que a gente possa concluir e receber dessa bênção. Nós estamos dando, mas é para receber da bênção. Amém? Pai, obrigado por este momento. Obrigado porque podemos, Pai, colaborar com o teu projeto. Sabemos que é grandioso e sabemos, Pai, que muitos irão ser beneficiados. Multiplicação de bênçãos em vida dos irmãos que irão ganhar, Pai, a tua santidade, a tua unção neste lugar. Eu honro a cada vida que vai participando, a você que está em casa, a você que está presente e nos vendo em qualquer lugar deste país. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria. Aleluia. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Irmão, eu gostaria também de lembrar você, para que você não esqueça de passar ali no Shop Café, provar o melhor lanche que nós temos na cidade, que é oferecido hoje pelo Departamento de Amadores. E estão lá as meninas no ponto de te atender, tá bom? E eu gostaria que você ficasse de pé para que a gente... Eu declaro para vocês uma semana abençoada, com o melhor de Deus na vida de cada um recebendo multiplicação de bênçãos. Esta semana, que os desejos de vocês sejam recebidos, alinhados à vontade de nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Olha, eu gostaria de falar aqui uma mensagem que o nosso pastor costuma dizer: deixa teu telefone ligado, que boas notícias irão chegar. Vá na paz e na graça, na companhia do nosso Pai, que é bom. Tenha uma semana abençoada. Amém.